Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Pode a Final Four da Taça da Liga Portuguesa ser jogada noutro país? Na véspera de se definir o campeão de inverno em Leiria, Helena Pires, CEO da Liga Portugal, está neste Jogo Económico para falar sobre os desafios que coloca esta competição. Este será naturalmente o tema para a segunda parte deste jogo económico. Neste primeiro tempo, vamos falar do novo recorde que pode representar o investimento potencial do Benfica neste inverno, o caminhão de dinheiro que Jorge Mendes já terá deixado na Liga Portuguesa e a nova ameaça da Superliga Europeia. Avançamos assim para o hat-trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Para isso, contamos com a análise de Jorge Faria de Sousa e o lançamento dos números pertence a Rodolfo Alexandre Reis. Muito obrigado aos dois. Rodolfo, vamos começar com o investimento potencial do Benfica neste mercado de inverno. Assim é, Zé, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa, investimento esse que poderá ser, e é o que é o maior, o recorde feito pela equipa encarnada. Falamos de 42,5 milhões de euros, é aquilo que a SAD do Benfica poderá estar perto de investir neste mercado de inverno, de acordo com as contas apresentadas pelo Jornal Record esta semana. Só em janeiro o Benfica contratou quatro jogadores, sendo o maior investimento para já direcionado para o avançado brasileiro vindo do Santos, Marcos Leonardo, que custou 18 milhões de euros, naquele que é um dos maiores investimentos do Clube da Luz nesta janela de mercado. Já os outros três futebolistas, os argentinos Rolaiser e Prestiani e o espanhol Álvaro Carreras, vão implicar custos adicionais que potencialmente vão fazer com que em janeiro de 2024 entre na história da SAD encarnada. Rolaiser e Álvaro Carreira já sabemos valores a rondar os 10 milhões de euros cada. Prestiani ainda não foi apresentado, sabemos só que está em Lisboa, mas ainda não foi tornado oficialmente jogador do Sport Lisboa e Benfica. E de facto, Jorge, este é um tema que já tínhamos trazido ao jogo económico, o investimento do Benfica neste inverno, muito avultado, naturalmente, e o Rodolfo explicou, naturalmente, com todos os detalhes, porque é que pode ser potencialmente o mercado mais dispendioso de sempre. Vai ser certamente, mas naturalmente que há cláusulas que ainda não foram ativas e, portanto, teremos de falar sempre nestes termos potencial. De facto, é um investimento tremendo por parte do Benfica, é um all-in no bicampeonato que o Benfica está a fazer. Sim, boa tarde. Cumprimentar-te a ti, José Carlos, ao Rodolfo e a todos os que nos estão a seguir. Claramente o Benfica a investir muito para esta segunda metade da temporada, mas eu diria que são situações distintas. Acho que Álvaro Carreras vem para preencher uma lacuna que o plantel tem, porque, como sabemos, e aliás, Jurasek já saiu do Clube Encarnado por empréstimo com a opção de compra. E existe Bernat, parece-me claramente que Álvaro Carreras vem para discutir um lugar no 11 e preencher essa lacuna que existe no plantel. Continua a estar desequilibrado do ponto de vista da lateral direita, porque vemos Osnas e a ser alternativa à Bá, e neste mercado, para já, a SAD encarnada ainda a não retificar essa posição. Depois, Marcos Leonardo é claramente um grande talento do futebol brasileiro. Foi muito importante nos últimos anos ao serviço do Santos, e acho que acabou por fazer o Benfica um negócio abaixo daquele que seria o valor em condições normais, isto porque o Santos foi, como sabemos, relegado ao segundo escalão do futebol brasileiro, e a fazer um negócio de 18 milhões de euros, um jovem talento proveniente da Vila Belmiro, que eu acho que poderá evoluir no contexto do futebol português e depois dar o salto para o futebol europeu. Eu diria que depois os casos de Rolaiser e de Prestiani são casos distintos. Acho que aí é já mais para planear a próxima temporada, com a possibilidade das saídas em final de contrato de Di Maria e de Rafa, que ao que tudo indica não irão renovar. E, portanto, aí parece-me claramente que quererão receber estes jogadores, e começar a dar a adaptação necessária para poderem depois dar uma resposta competitiva na próxima época, fruto desses dois casos, desses dois dossiês que para já ainda não têm solução, ainda não se sabe, ainda não sabemos o desfecho,
mas parece-me que será muito por aí. Resta perceber da SAD encarnada se no que aos pontas de lança diz respeito se vai haver alguma saída, isto porque ficam com Musa, Arthur Cabral, Marcos Leonardo e Tankstead. Eventualmente um destes pode vir a sair ainda neste mercado de inverno, sendo que também já saíram outros jogadores, como é o caso de Chiquinho, e portanto o Benfica também já tem feito um esforço de baixar a folha salarial. Muito bem, e é de mercado, Rodolfo, que continuamos a falar no segundo número deste hat-trick. E falamos do mercado, é falar de Jorge Mendes, superagente de jogadores de futebol português, que numa recente entrevista ao jornal Record assumiu que já trouxe para Portugal em transferências mais de 2 mil milhões de euros na venda de passos de jogadores a atuar no campeonato português. Jorge Mendes, que venceu o prémio de agente do ano nos Global Soccer Awards, nesta entrevista referiu precisamente esse valor. E se pensarmos nestes 2 mil milhões de euros, à cabeça me vêm transferências como a de João Félix, os 126 milhões para o Atlético de Madrid, e também os 120 milhões de Denzo Fernandes também para o Chelsea, na qual também esteve envolvido. E se pensarmos que, embora não seja mesmo o agente, mas também esteve envolvido na transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United na altura, portanto, só aqui estamos a falar de perto de 300 milhões de euros, mais de 300 milhões de euros que Jorge Mendes movimentou em transferências no futebol português, e certamente a estes 2 mil milhões irão somar-se ainda mais, porque Jorge Mendes sabemos que tem uma grande carteira de jogadores no nosso campeonato, e certamente continuam a chegar vários milhões de euros aos cofres dos clubes portugueses. De facto, Jorge, nós numa das últimas edições do Jogo Económico trouxemos aqui aquilo que tem sido a rentabilidade das academias de futebol em Portugal, com o Benfica como a academia que mais rende na Europa, o Sporting também muito bem posicionado, mas a verdade é que não é só criar talento que conta, é também preciso colocá-lo e com rentabilidade alta. Sim, e, obviamente que tem tido um papel importante Jorge Mendes, mesmo que não seja, como dizia o Rodolfo, mesmo em alguns casos onde não é o representante do jogador, acaba por intermediar o negócio, e, portanto, ter essa relevância para os clubes em Portugal. Não se trata só dos três grandes, há outros clubes que também sabemos que têm uma ligação com Jorge Mendes, e que ajudou esses clubes a desbloquear alguns dossiês no que às transferências diz respeito. Jorge Mendes, que já vai falar de outros talentos do futebol português, e portanto no próximo verão pode voltar a ajudar os clubes a operar mais algumas transferências, e que irão significar encaixes financeiros importantes para os clubes. Agora, claramente, olhamos para alguns casos e Jorge Mendes tem tido a capacidade de operar transferências de jogadores, até em alguns casos que depois o rendimento não é condizente com aquilo que são os valores investidos pelos clubes das ligas do top 5. Mas a verdade é que tem este mérito de conseguir operar muitas transferências, não só de jogadores do futebol português, como em toda a Europa, como é sabido. Jorge, não deixa de ser interessante que algumas das maiores transferências que Jorge Mendes protagonizou, como de resto recordou o Rodolfo, pertencem a jogadores que nem sequer são representados pelo próprio agente. Isto de facto mostra que Jorge Mendes sabe movimentar-se muito bem e fala a linguagem dos clubes no que diz respeito àquilo que são as transferências do futebol mundial. Sim, há várias situações desse género, onde o jogador, sendo representado por outro agente, a verdade é que quem faz a intermediação do negócio é Jorge Mendes. Pode eventualmente voltar a acontecer. As rentabilidades para os agentes, como sabemos, com o novo regulamento, já não são exatamente as mesmas. Houve uma alteração significativa até na regulamentação das comissões para os agentes. Agora, que tem essa relevância e essa importância no panorama do futebol nacional e do futebol europeu, é inequívoco que sim, até no que diz respeito ao mercado dos treinadores, e provavelmente uma das próximas grandes operações que irá fazer será o novo clube de José Mourinho, que é o que tudo indica, poderá mesmo rumar à Arábia. Muito bem, e Rodolfo, vamos fechar este hat-trick com um número que diz respeito à sempre temida
Superliga Europeia. E que parece que poderá estar de regresso. Veremos se agora será para avançar ou ficará na gaveta. Falamos do número 20, que são as equipas que estão prontas precisamente para competir na Superliga Europeia. A garantia foi dada por Anas Lagrari, um dos principais responsáveis pela criação desta competição, que assegurou que já tem, lá está, 20 equipas preparadas e muito motivadas para participarem naquela competição, assim como outras 30 que estarão quase convencidas. As declarações de Anas Lagrari ao jornal L'Ouest de France indicou ainda que esta Superliga Europeia está de tal forma bem encaminhada que os jogos podiam começar já amanhã, e acrescentando que o principal objetivo passa por começar a competição em setembro de 2025 com aquelas que são consideradas as melhores equipas da Europa, inclusivamente as inglesas, que têm até agora, juntamente com o Bayern Munique, mostrado um cartão vermelho a esta competição. Veremos se desta vez irão aceder a este pedido de Anas Lagrari e avançar com esta Superliga Europeia, que promete fazer tremer a UEFA. Jorge, volta ou não volta? Lá voltamos a falar do fantasma do Natal passado. Sim, eu diria que a Superliga Europeia vai começar em 24, 25 e vai ser a Liga dos Campeões com 36 equipas e com prémios significativamente superiores no que diz respeito à entrada na fase regular. Vai ser um contexto competitivo diferente, mais jogos e, portanto, um maior encaixe de verbas significativamente superiores relativamente aos direitos de transmissão, etc., para os clubes e para a própria UEFA. Tenho algumas dúvidas que a Superliga Europeia vá avançar, até porque, ao que tudo indica, e independentemente destas declarações, a verdade é que os clubes ingleses, que são aqueles que neste momento têm uma importância maior no panorama do futebol europeu, não estão, ou não estavam. Não estão ou não estavam a favor da integração e da criação desta Superliga Europeia. E há também o caso do Bayern Munique, o gigante do futebol europeu. Tenho algumas dúvidas que vá avançar, até porque a UEFA tem feito esse esforço de distribuir prémios superiores aos clubes que estão nas competições europeias, e eu, na minha opinião, não é uma competição que privilegia aquilo que deveriam ser os valores do desporto, o mérito para poder estar numa competição deste género. Ou seja, uma equipa para estar na Liga dos Campeões tem que ter mérito desportivo na época anterior, e isso é que me parece que é correto. E não participar numa Superliga Europeia a convite. Jorge, muito rapidamente e para fechar, falaste aí de um esforço da UEFA, mas aparentemente a FIFA e a UEFA estão de mãos dadas, tendo em conta aquilo que são os prémios para o Mundial de Clubes, não é? Sim, eu acho que tem muito que ver com esta Superliga Europeia. Acho que esta criação de uma nova competição com prémios muito atrativos para os clubes que se qualificarem, obviamente que tem que ver também com isto. Na altura já trouxemos cá esse número, são cerca de 60 milhões de euros o encaixe financeiro para os clubes, nomeadamente os clubes portugueses que irão participar nesse primeiro campeonato do mundo. Obviamente que a própria FIFA está também alerta, independentemente desta Superliga Europeia vir a ser uma competição com os principais clubes da Europa, ou viria a ser uma competição com os principais clubes da Europa. A verdade é que a própria FIFA está solidária com a UEFA, e esta criação do Mundial de Clubes, muito diferente daquele que é o atual formato, também tem que ver com isto e com a proteção da meritocracia dos clubes, no caso de competições internacionais diz respeito. Muito bem. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. O Jorge, acompanha-me para a segunda parte. Vamos falar do campeão de inverno e dos desafios da Taça da Liga. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. Aí está mais uma Final Four da Taça da Liga. Este sábado joga-se a final que vai definir o campeão de inverno. Na sua 17ª edição, que desafios coloca esta competição à Liga Portugal e de que forma vai marcar o panorama competitivo no nosso país nos próximos anos? Para esta segunda parte temos connosco Helena Pires, é CEO da Liga Portugal. As boas-vindas a este programa, Helena. Um prazer enorme ter a Liga representada ao mais alto nível neste programa e muito boa sorte, naturalmente, também com a organização desta Taça da Liga, esta 17ª
edição. Helena, pergunto-lhe como é que tem sido a evolução e a crescente importância desta competição em Portugal, no panorama futebolístico português. Muito boa tarde e muito obrigada pelo convite. É um gosto e uma honra estar aqui. Muito Esta obrigado. prova, para nós, Liga Portugal, é uma prova muito importante. É o marco, é o primeiro troféu que a Liga Portugal atribui a uma das suas equipas. É uma competição que, ao longo dos tempos, se soube posicionar, se soube valorizar e, atualmente, portanto, o calendário desportivo já a considera uma das provas que é importante e que todas as equipas querem vir para ganhar. Portanto, ao longo destas épocas da competição, a prova ganhou a sua firmeza, afirmou-se. É uma prova que é muito mais do que um mero jogo de futebol, é uma semana dedicada ao futebol e ao futebol profissional, e portanto há aqui uma grande envolvência do futebol com a comunidade, com as associações e com todos os nossos parceiros, e é isto que torna esta Semana do Futebol diferente e que ajudou também esta competição a afirmar-se no panorama nacional. Helena, ia perguntar precisamente isso. A Liga Portugal já há uma série de anos que aproveita este modelo de Final Four para fazer uma espécie de semana de promoção do futebol com várias ações. Este ano não será. Não foi diferente, tiveram uma série de ações precisamente em Leiria a promover a modalidade, a colocar o futebol numa primeira linha de promoção relativamente àquilo que é a modalidade mais praticada e a mais vista no país. Sabemos que muitas vezes, nem sempre, o futebol tem, muitas vezes, aliás, corrijo, o futebol tem primeiras páginas e destaques, muitas vezes pelos piores motivos. Daí, de facto, a importância também de conseguir colocar o futebol como algo positivo e sobressair aquilo que é mais importante naquilo que é a modalidade, naquilo de que positivo traz esta modalidade, não é, Helena? É verdade, portanto, nós costumamos dizer que esta é a taça que nos liga. Esta é a competição que agrega todos os players em torno daquilo que é a atividade, o futebol e estes eventos que nós trazemos à cidade e que acabam por agregar todos este tipo de agentes, torna esta competição diferenciadora. Portanto, nós temos, vou-lhe só dar um ou outro exemplo, nós começamos com os jogos com os nossos embaixadores, com as nossas lendas, temos um concerto, temos uma série de atividades destinadas à fundação e, portanto, ao caráter social que o futebol traz. Temos um leque de animação durante toda a semana para vários formatos de adeptos, desde os mais pequenos até aos mais crescidos. Portanto, a competição tem-se desenvolvido, tem trazido até si uma outra série de eventos que em conjunto fazem a diferença. Temos também a já conhecida e enigmática corrida do adepto, que também se realiza aqui no sábado, no dia da final. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer foi agregar, esta competição agrega diversas atividades, diversos players, e, portanto, e posiciona o futebol num patamar diferenciador que a tornou naquilo que ela é atualmente. É uma competição que todos querem vir. Obviamente, os jogos são muito importantes, são fundamentais, mas depois há um conjunto de atividades que torna a semana diferente e, portanto, é a nossa semana, é a semana do futebol profissional. Helena, e qual é a importância de realizar este tipo de atividades fora daquilo que são os grandes polos, por onde passa o futebol profissional todas as semanas? É trazer aquilo que é o mais alto nível do futebol até às comunidades. Portanto, nós chamamos a nós a comunidade e aí é fundamental o papel e agradecer, obviamente, aproveito e peço desculpa, mas tenho mesmo que o fazer, agradecer à Câmara Municipal de Leiria por todo o apoio que nos tem dado e também à Associação de Futebol de Leiria, que tem sido incansável neste conjunto de atividades que vamos transformando, que vamos fazendo e que trazemos as pessoas até nós. E, portanto, esta é a nossa visão, este é o nosso posicionamento, esta é uma competição diferente, é uma competição das famílias e para as famílias, e é nesse sentido para os adeptos. Aliás, esta época é o futebol és tu, é o nosso lema,
não poderia estar mais acertado, tendo em conta tudo aquilo que se vai passar e que se está a passar esta semana na cidade de Leiria. E de resto, Leiria até ter sido um bom exemplo de enchentes no seu estádio, com a União de Leiria a levar muita gente aos estádios e, portanto, há uma dinâmica também muito interessante nessa parte do país. Introduzo o Jorge Faria de Sousa nesta conversa. Jorge, temos aqui uma competição já com 17 edições, uma competição que se quer diferenciadora, mas também agregadora, como já vimos neste início de conversa com a Helena Pires. Pergunto como é que esta competição pode ganhar ainda mais tração naquilo que é o modelo, naquilo que é o panorama competitivo do futebol em Portugal. Antes de mais, cumprimentar a Liga de Clubes e saudar a Liga de Clubes pelo crescimento que a Taça da Liga e a relevância que tem vindo a ter no panorama desportivo nacional. É bom recordar que no início foi vista como uma competição para dar oportunidades aos mais jovens que fazem parte dos plantéis dos clubes da Liga Profissional, das ligas profissionais, aliás. Mas também para dar aos clubes de menor dimensão e não aos clubes que disputam competições europeias um outro panorama competitivo. E eu parece-me que tem havido muito mérito da Liga de Clubes, os próprios clubes, treinadores, jogadores, adeptos dão uma importância muito maior, né, nos últimos anos, e nesse aspecto parece-me que este formato de Final Four veio trazer este plus de competitividade, não só de competitividade, mas também da própria marca da Liga de Clubes e da competição em si. Tem hoje muito maior visibilidade do que tinha no início da competição, e portanto tem sido uma competição que tem vindo a crescer, com algumas alterações no decorrer desta competição, e eu aí a única crítica que me parece justa fazer, enquanto adepto de futebol, acho que a Liga perdeu uma oportunidade na remodelação do modelo competitivo da Taça da Liga a partir da próxima época. A partir da próxima época, para quem nos está a seguir, passam a estar na Final Four, aliás, numa Final 8, se a memória não me falha, seis equipas do principal escalão e os dois primeiros classificados da segunda liga. E eu parece-me que é uma oportunidade perdida na medida em que, de certa forma, vem contra os princípios iniciais da competição. E o modelo competitivo que eu defendo enquanto adepto de futebol seria uma competição um pouco à semelhança do que acontece com a Taça da Liga Inglesa. Ou seja, os clubes, desde o início do primeiro e segundo escalão, dos escalões profissionais, disputarem a Taça da Liga em jogos a eliminar com apenas uma mão, apenas um jogo, como acontece na Taça de Portugal. Isto porquê? Isto porque se queremos dar oportunidade aos clubes de menor dimensão, ter mais minutos de competição, ter outro troféu para poder disputar. Parece-me que é muito mais fácil haver surpresas, como de resto a grande surpresa este ano foi o Estoril Praia ter-se qualificado para a Final Four, tendo eliminado o Futebol Clube do Porto, e parece-me que este modelo que foi estipulado até esta época, com estes quatro grupos, privilegiavam aquelas que eram as equipas mais fortes, e era mais difícil haver surpresas. E se quisermos olhar para a Taça de Portugal, a competição da Federação Portuguesa de Futebol, acho que é um bom exemplo nesse aspecto, de haver mais surpresas, haver mais oportunidades do David contra Golias poder surpreender o futebol nacional, e nesse aspecto as equipas de menor dimensão ter aqui um maior número de jogos, sendo que obviamente percebendo que as competições europeias elas próprias vão mudar os seus modelos competitivos, vai haver mais jogos e uma maior carga e uma maior densidade competitiva para os clubes que vão estar nas competições europeias, mas eu diria que no futuro do futebol português, muito se tem vindo a discutir a centralização dos direitos, que também é muito relevante, para que as equipas sejam cada vez mais competitivas, e parece-me que se queremos que os clubes de menor dimensão sejam mais fortes, também temos que lhes dar competição, para depois poderem também, no que diz respeito a isso, sabes que digo isto muitas vezes no jogo económico, para podermos ter equipas a chegar o mais longe possível na Conference League, na Europa League, somarem pontos para o ranking da UEFA. Eu acho que temos que ter competições e as equipas cada vez mais fortes e com cada vez maior capacidade de serem competitivas. Helena, quer comentar as palavras do Jorge?
Claro que sim, quero sim, e evidentemente que compreendo aquilo que o Jorge diz, mas há aqui uma série de questões, obviamente, que estão ligadas com aquelas que são as decisões que a Liga vai tomando. Como sabem, a Taça da Liga era uma competição efetivamente que era desvalorizada no início. Aquilo que a Liga fez foi criar um modelo que a tornasse competitiva, atrativa, e efetivamente temos muito gosto e estamos muito felizes porque o Estoril cá conseguiu chegar. Não é uma prova que está direcionada só para as equipas que estão, por norma, no topo da tabela. Ao longo dos anos temos percebido que outras equipas conseguem chegar à Final Four, o que também nos deixa muito agradados. O ano passado tivemos o Arouca e tivemos o Académico de Viseu, se bem se recordam. Portanto, é uma prova que nos dá também surpresas, porque o que conta aqui é efetivamente a competitividade entre as equipas. Tocou aqui o Jorge em vários pontos, uns ligados diretamente com a prova Final Four e outros com outros temas que têm a ver uma versão mais macro e que têm a ver com aquilo que será o futuro do futebol português e com a centralização. Portanto, são dois temas diferentes que se tocam, obviamente, em alguns pontos, mas com relação àquilo que é a Allianz Cup, o formato que nós escolhemos foi um formato, evidentemente, que valorizasse, que continuasse a valorizar a prova, e, portanto, foi nesse sentido que nós pensamos, até porque, como sabem, queremos internacionalizar a Final Four e, portanto, temos todo o Certo. interesse em potenciar esta competição. Os clubes sabem, esta é uma decisão tomada democraticamente, se me permitem a terminologia, por todas as sociedades desportivas. A Liga toma as suas decisões sempre em concertação com as sociedades desportivas e, portanto, este modelo nasce de uma reflexão profunda daquilo que foi o modelo competitivo e que foi até falado e conversado em cimeira de presidentes e também aí decidido pelos presidentes. Com relação Helena, àquilo que seria o já caminho. agora, já agora gostaria, peço desculpa Sim. por interromper, mas já agora gostaria de lhe perguntar como é que será feita essa internacionalização da competição? Estamos a trabalhar, temos várias propostas em cima de mesa, brevemente teremos notícias com relação a essa questão, mas aquilo que nós entendemos é que a Final Four, a semana da Final Four, possa ir para um país diferente do nosso. E, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar, porque também temos esse objetivo, que é a internacionalização da nossa marca, e a nossa marca, diga-se também, todas as nossas sociedades desportivas. E, E o portanto, destino podia ser um país lusófono, um país com, há muitas europeu com possibilidades em muitos cima de mesa. portugueses, um país árabe. Tem alguma ideia relativamente a Oi, esse Carlos, destino, muitas Helena? possibilidades em cima de mesa, Certo. tomaremos a decisão que for a mais acertada, a mais certa para o Uhum. futebol português, para as nossas sociedades desportivas e, portanto, ainda não está nenhuma decisão tomada. Não está Há fechado. várias propostas em cima da mesa e estão a ser bem ponderadas, como calculará. Tudo isto tem que ser articulado e alinhado e acertado, por forma a não prejudicar também a competição doméstica. Portanto, estamos a Uhum. acertar. A Mas mudança já, sim, 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 eu ia só terminar da parte competitiva que o claro. Jorge falou, se me permitir. Com relação à mudança do modelo competitivo, ela deveu-se, obviamente, e exclusivamente ao facto do pós-24, que eu penso que ainda não se pensou muito sobre o que é que vai ser o pós-24, mas o pós-24 vai ser um desafio gigante para as nossas equipas. E, portanto, aquilo que a Liga Portugal fez com as suas sociedades esportivas foi arranjar um caminho que, obviamente, não prejudicasse aquilo que é o desempenho das nossas equipas em competições internacionais, porque é muito importante mantermos aquilo que é o nosso ranking internacional, e vocês sabem que esta questão dos pontos da Liga Conferência terem a mesma valoração dos pontos da Champions nos prejudicou, porque nós conseguimos Claro. ir à Champions, temos menos equipas na Liga Conferência e mesmo assim temos menos pontos. Portanto, nós temos um trabalho muito difícil pela frente. Presidente da Liga neste momento também é Presidente das Ligas Europeias, o que também nos dá uma outra afirmação em termos internacionais e, portanto, estamos a lutar e o nosso grande desafio é garantir a estabilidade dos nossos clubes, competição doméstica, mas também dar força e alavancagem às nossas equipas que estão em competições internacionais e temos uma panóplia de soluções que vamos implementando a montante e ajudante, nomeadamente através das condicionantes, e vocês perceberam isto esta época desportiva, onde tentamos fazer a proteção das equipas que fazem, por exemplo, as pré-qualificações, por forma a que essas equipas consigam ir o mais longe possível na competição. Portanto, tudo vamos fazendo para garantir a nossa competitividade internacional. O tema é muito complicado, o Claro. pós-24 vai ser um grande desafio, mas a Liga Portugal e as suas sociedades desportivas estão-se a preparar para esse grande desafio. Até porque vem aí a centralização dos direitos
da televisão, e isso também é um grande desafio que se coloca. Helena, nós já estamos na reta final desta segunda parte do jogo económico, mas antes gostaria de lhe perguntar também um aspecto muito interessante desta Taça da Liga, que tem a ver com aquilo que é comumente chamado a ativação das marcas. Há uma série de marcas que estão naturalmente associadas a esta semana, a esta Final Four da Taça da Liga, e esse é naturalmente uma componente muito importante também daquilo que é a viabilidade de um modelo de organização deste tipo de competições. De facto, quão importante é ter as marcas agregadas e como é que é feito esse trabalho ao longo da semana para que de facto exista esse retorno comercial que é sempre naturalmente muito importante. Ainda bem que fala nisso, até porque esta é uma das épocas em que estamos a ter mais marcas associadas à competição, o que prova bem a diferenciação e a capacidade que esta semana do futebol tem para as marcas se poderem exponenciar. Obviamente que temos uma série de atividades que fogem àquilo que é a normalidade e, portanto, também isto promove e faz com que as marcas venham até nós. Portanto, a valorização da própria competição traz esta vontade das marcas investirem nesta prova e este ano, de facto, conseguimos ter aumentámos o número de parceiros que se quiseram associar à prova por todos estes caráter social, lúdico, de juventude, de inovação. Portanto, esta semana acabamos por tentar fazer a diferenciação do nosso produto e, portanto, é nisto que as marcas investem, é nisto que as marcas acreditam em nós e é essa a nossa responsabilidade, é de ir ao encontro daquilo que as marcas precisam e por isso nós trabalhamos tanto esta Final Four, para dar às marcas aquilo que elas querem encontrar quando investem nesta competição. Muito bem. 2 minutos apenas, Helena, só para lhe poder perguntar. O Jorge falou há pouco daquilo que é a mudança do modelo de organizações, de competições ao nível europeu, em que de facto parece que as competições nacionais estão a perder espaço relativamente àquilo que é o calendário competitivo. Como é que vê a Taça da Liga, para além do tal modelo de internacionalização? Como é que vê esta competição daqui a 5, 10 anos? Eu vejo esta competição como uma competição ainda muito mais exponenciada, porque vamos internacionalizá-la, vamos valorizá-la. As equipas, e as marcas têm a certeza absoluta que, tendo em conta o percurso que a prova tem tido, vão continuar a apostar em nós e é da nossa responsabilidade garantir que damos o melhor produto. Este ano vamos passar em mais de 160 países, portanto, já é uma mostra clara, da importância que a prova ganhou, da estabilidade que a prova ganhou. A nós compete-nos manter o desafio constante de a manter ativa, viva, valorizada, e portanto é nesse produto, é na melhoria deste produto que nós queremos trazer, é aí que vamos trabalhar e tenho a certeza que o futuro será muito interessante para esta competição. Muito bem, e venha daí o campeão de inverno. Este sábado decide-se então o vencedor da Taça da Liga. Helena Pires, mais uma vez, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Fica naturalmente convidada para voltar a este programa para podermos falar destes e de outros temas. Mais uma Muito vez, muito obrigada, muito obrigado. obrigada. Seguimos então para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas da semana, para as escolhas de Jorge Faria de Sousa para esta terceira parte do programa. Jorge, vamos começar pela figura e vais querer falar da Seleção Nacional de Handball. Sim, porque estão cada vez mais próximos de voltar a fazer história. No dia em que estamos a gravar, ainda há um jogo frente aos Países Baixos, mas a seleção portuguesa está a disputar o quinto e sexto lugar e, portanto, o acesso ao pré-olímpico. Sendo que este Campeonato da Europa foi absolutamente histórico. Destacava as vitórias frente à Eslovénia, à Noruega, também à República Checa e à Grécia. Sendo que neste caminho apenas duas derrotas frente a duas seleções muito fortes, a Suécia e a Dinamarca, mas claramente aqui o handball português a fazer, a dar continuidade ao seu caminho de crescimento e de consolidação, cada vez a ter melhores resultados, a aparecerem jovens talentos do handball nacional, com destaque para o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que tem estado a grande nível, os irmãos
Martim Costa e Kiko Costa, que têm sido determinantes, mas ao mesmo tempo uma equipa que tem outros jogadores muito experientes, como o Pedro Portela, por exemplo, e portanto o Luís Cerrado, e por isso tem sido uma seleção que tem vindo a crescer e destacaria como figura da semana. Pelo trajeto que têm vindo a fazer neste Campeonato da Europa, independentemente, como disse, do desfecho deste jogo frente aos Países Baixos, e independentemente da seleção poder chegar ou não ao quinto lugar, que daria acesso ao torneio pré-olímpico, como sabemos, e seria a melhor classificação de sempre do handball português no Campeonato da Europa. E de resto, Jorge, este é um desempenho no europeu por parte da seleção portuguesa que já, de certa forma, se vinha a adivinhar. É notória a evolução do handball europeu, cada vez mais competitivo ao nível internacional, também ao nível dos clubes. E a verdade é que temos um talento português ao nível daquilo que é o handball, que está em crescente. Será que podemos esperar nos próximos anos uma seleção de handball, quem sabe, a ombrear com os melhores do mundo? Sim, parte destes jovens talentos já tinham conquistado um campeonato da Europa nos escalões de formação pela seleção. E por isso eu acho que tem muito que ver com essa nova geração de grande talento para o handball português. Acho que está ligado também com uma maior competitividade do Campeonato Nacional de Handball. E pelo investimento que clubes como o Sporting, Benfica, Futebol Clube do Porto têm vindo a fazer. E basta olharmos também para o comportamento das equipas no contexto das competições europeias, que têm vindo a chegar cada vez mais longe nesse contexto. E, portanto, acho que está tudo ligado, mas acho que estamos perante uma nova geração, e os convocados para este Campeonato da Europa é aqui um bocadinho uma mescla entre experiência e juventude, mas estes jovens que compõem esta seleção nacional, eu acho que podem ter uma palavra a dizer no futuro. Vamos agora olhar para a CAN, porque é da CAN e é da Taça das Nações Africanas que vem o teu número desta semana, Jorge. Sim, porque Cabo Verde acabou por fazer história, qualificou-se para a fase a eliminar, num grupo que era extremamente difícil, composto por Cabo Verde, o Egito, orientado por Rui Vitória, o Ghana, sempre uma das seleções mais fortes do continente africano, e Moçambique, onde joga Jenny Katam. Moçambique acabou por ficar pelo caminho, o Ghana vai depender da classificação dos melhores terceiros classificados de cada grupo, mas neste grupo B, Cabo Verde acabou por vencer o grupo, somar 7 pontos. Duas vitórias e um empate, empatou com o Egito, uma das seleções mais fortes no dia de ontem, e acaba por muito mérito chegar a essa fase a eliminar, onde terá outro tipo de dificuldades. Eu diria que, em sentido contrário, a Costa de Marfim, que curiosamente é a anfitriã da prova, ficou em terceiro lugar no seu grupo também no dia de ontem. Estará dependente dessa classificação dos melhores terceiros classificados para perceber se irá estar nessa fase eliminar ou não, mas diria que para já é uma das grandes decepções nesta prova. E Jorge, de facto, temos falado da Taça das Nações Africanas e em Portugal fala-se muito desta competição, mas muitas vezes não pelos melhores motivos, porque acaba por retirar muito valor àquilo que é a Liga Portugal, naturalmente por aquilo que é o campo de recrutamento dos clubes portugueses, mas eu pergunto se esta é uma competição que, realizando-se em janeiro, se tem a devida atenção por parte dos mídia e naquilo que é a sua posição, a posição desta competição ao nível do que são competições semelhantes, como, bom, não dá para competir com o Campeonato da Europa, naturalmente, mas como é que te parece a atenção mediática relativamente à CAN, fora daquilo que é o natural impedimento de alguns jogadores em competir em janeiro? Sim, há muitos jogadores do Campeonato Português ou que passaram por Portugal. Giovanni Cabral, que faz parte desta equipa de Cabo Verde, por exemplo, o Bebé, Ricardo Guima do Desportivo de Chaves, depois Simone Banza do Braga também está a competir na CAN, Al-Musrati também está ao serviço da sua seleção. Depois Osman Diomande também, Jani Katam também esteve, e portanto Zaidu do Futebol Clube do Porto. São vários os jogadores que estão privados de jogar pelo seu clube porque foram chamados às respectivas seleções. Não me parece que seja o timing ideal,
sendo certo que para a Taça Asiática e para a CAN seria sempre difícil competir com duas grandes competições que irão ocorrer no próximo verão. Vai haver Campeonato da Europa, vai haver também a Copa América, e portanto seria sempre um desafio difícil e Claro. provavelmente não tem tanta visibilidade quanto seria desejável para esta competição continental. Muito bem, Jorge, muito obrigado. Voltas para a semana com mais análise, mais números. Volto também sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Até para a semana.